O Universo 50 e muito mais é exatamente o que o nome diz. A turma da longevidade, ela está ativa em todos os setores: esporte, moda, ciência, alimentação e principalmente carreiras. Como você sabe, a gente ganhou 35 anos de vida. Não tínhamos essa perspectiva até 20, 30 anos atrás. E o que fazer com todo esse tempo? E como se reinventar? Como acontece a carreira? Você está para se aposentar e não sabe o que fazer? Você é filho e seu pai tem 45, 50 anos e ele também não sabe o que fazer? O Universo 50 e muito mais tem a solução. Vamos conversar sobre como vai ser a pós-graduação, como você tem que se reinventar e vamos falar com especialistas sobre o assunto. Recebendo hoje Fernando dos Reis. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem, obrigado pelo convite. Fernando é coach e é especialista no assunto. Ele tem a Jornada Dinâmica, que é um super programa. É gestor de equipes de alta performance há mais de 25 anos. Desenvolve carreiras e negócios. Possui mestrado em materiais, MBA em gestão empresarial e é Master Coach de executivos e empresários. As demandas atuais do mercado estão cada vez mais exigentes. Criam as necessidades de profissionais atualizados e flexíveis aos novos padrões de competitividade e competências. Nós vamos conversar sobre os atuais desafios no desenvolvimento da carreira. Fernando, qual é o principal tema que envolve o desenvolvimento de carreira? Ida, quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, tem um troço para trazer o meu lado mineiro, né, que é muito interessante, tanto para quem está em começo de carreira, como para quem já está numa fase um pouco mais sênior, que é assumir primeiro a responsabilidade e a gestão da sua carreira. Eu vejo que esse é um dos principais desafios. Muitos profissionais ainda têm aquela ideia de que eu preciso ter um plano de carreira estruturado, eu preciso receber da empresa um passo a passo para isso ou para aquilo, sendo que, na realidade, cada um é responsável pela sua carreira. Então, você falou em assumir responsabilidade. O pessoal não quer assumir essa responsabilidade? Eu acho que o que eu percebo, muitas pessoas elas querem crescer profissionalmente, mas elas já querem receber como se fosse um pacote. Olha, você faz isso, daqui tanto tempo você vai ser isso, daqui tanto tempo você vai crescer para tal lugar. E, na verdade, quando se pensa em carreira, eu sou responsável pela minha carreira. Você é responsável pela sua carreira. Eu gosto muito de trazer a analogia de que nós precisamos olhar para a nossa carreira como se fosse um negócio. Imagina o seguinte, você tem um negócio. Você tem que pensar quais são os fornecedores, qual é a estratégia que você vai usar no seu negócio, para quais são os clientes que você quer vender. A carreira é a mesma coisa, né? Quer ver como que as pessoas nem sempre investem e assumem a responsabilidade? Pega quem é funcionário, quem trabalha em empresas e pergunta quantos % essa pessoa separa do salário para investir na educação dela. Poucas pessoas têm isso como se fosse um budget. Tá? E aí, muitas vezes reclamam que a empresa não investe em treinamento, não sei o quê. Mas é responsabilidade da pessoa isso. Porque... Então seria uma falta de maturidade mesmo, né? Total. Por mais maduro que a pessoa possa ser, ela pode ser imatura em relação a essas coisas. Independente de olhar a questão de idade. Maturidade profissional é sim você saber. Hoje eu estou aqui, eu quero chegar em tal posição, ou eu não quero, eu quero me manter para poder parar, tá tudo certo. Mas você tem que saber qual é o próximo passo que você quer dar, quais são os caminhos que você tem que percorrer e principalmente como você tem que se preparar para chegar. E aí isso envolve curso, pode envolver uma pós, pode envolver uma formação mais tradicional ou uma formação menos tradicional, como cursos de curta duração. Mas se você não olhar para você como profissional e não buscar o que te faz falta e esperar que outra pessoa faça, você está entrando num papel de terceirizar a responsabilidade. E eu costumo falar assim, que quem não vive a sua prioridade, vive a prioridade dos outros. Verdade. Se você não assumir o papel de dono da sua carreira, a sua carreira vai ser o que é bom para os outros e não para você. Sabe? É interessante que assim, o primeiro puxão de orelha que você já deu.
né? Você separou uma verba para você estudar, para você Por se atualizar? exemplo, por Né? exemplo. E a pessoa responde, a empresa não está. Não é a empresa, é você que tem que cuidar de você. Se a empresa der, verdade. ótimo. Se a empresa der, tiver um programa para te ajudar, melhor ainda. Tá? Agora, se a empresa não dá, é responsabilidade sua. Inclusive, quando vai fazer a transição, entender se para a empresa que você vai, para o negócio que você vai, se isso é um dos benefícios. Entendeu? Entendi. Porque isso vai te favorecer estruturar o seu próximo passo. Né? E o que eu sinto que existe uma insatisfação e uma reclamação muito grande do tipo, mas eu não cresço, eu estou há tantos anos na mesma função e não consigo sair dessa posição. Tá, mas você está fazendo o que para mudar? E eu entendo a dificuldade dessa transição, porque aí entra medo, entra várias caixinhas, não é tão simples. Insegurança, medo, sempre foi assim, o mercado não sei o quê, que eu falo que são várias desculpinhas que te aprisionam onde você está. Você falou uma coisa que também me lembrou uma coisa interessante. Às vezes você entra numa empresa, isso já me aconteceu, eu falo assim, nossa, é tudo que eu queria, eu vou ficar aqui o resto da vida. Mas de repente você começa a amadurecer, você começa a ter outros olhares. Uma hora você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? E às vezes a gente fica quieto, né? A gente estrangula esse lado por causa dos boletos. Né? Total. E assim, sabe, tem uma ilusão que eu acho que é muito legal a gente tratar. Porque nós sempre estamos em transição de carreira. Sempre. Ou para uma vaga superior, ou para uma vaga ou acelerando ou desacelerando. Porque não é nem sempre olhar assim para a rua. Por exemplo, pode ser que você já esteja numa fase profissional que você não deslumbra mais o próximo passo, você já está pensando em desacelerar para aproveitar de outras áreas da sua vida. Então a transição de carreira, na minha visão, ela sempre existe. Tá? E você tem razão, você me lembrou uma outra coisa, porque nada é seguro no trabalho, né? Nunca, isso aí é uma... Você está sempre em transição, é verdade. A gente sempre está esse negócio de que o trabalho formal é uma segurança? É uma segurança, mas é uma segurança falsa. Verdade. Né? Porque se amanhã a empresa rompe o contrato, e aí lembrando que toda vez que a gente fala de emprego, é sempre um contrato bilateral, a empresa pode romper e você pode romper. Uma vez que a empresa rompe, todos aqueles benefícios que você tinha, todos aqueles, se você não tiver uma estrutura, inclusive um colchão financeiro para isso, você fica vulnerável. Sim. Então a segurança realmente, segurança e estabilidade são duas coisas que, independente do que você estiver pensando, não existe. Não existe. Uma vez eu fui para Rádio Manchete como locutora e eu fui com o coordenador geral, que era meu amigo. Aí eu falei, bom, tô segura. Eu me lembro, você falou isso, me veio o filme. Eu falei, bom, tô segura agora pro resto da minha vida, porque tô na rádio que eu queria, vim com o coordenador. Com a pessoa que eu queria e tal. Exatamente. 2 meses depois ele sai, entra outro. Teve uma reunião de coordenação. Quando ele entrou, meu joelho começou a tremer. E assim, foi uma coisa que eu não estava esperando. Né? Ele entrou, e eu olhava, meu joelho fazia assim, eu estava sentada no chão, a equipe toda sentada no chão, meu joelho fazia assim. Aí ele falou assim para mim, acabou a reunião, ele falou, espera um pouquinho, eu quero falar com você. Eu já sabia. Aí ele falou assim para mim, eu não gosto de voz feminina no rádio. Você não quer trabalhar da meia-noite às 6 da manhã? Tipo tiro, né? Tipo assim, pode pegar suas coisas e ir embora, né? Isso aconteceu comigo em 2009, né? Em 2009 eu peguei um projeto muito grande de mudar um site de uma cidade para outra. Você já estava na tua área, já estava trabalhando com ela. E aí, olha que interessante. Quando eu peguei essa transição, eu fiz o acordo com o CEO da empresa que aquilo era um projeto temporário, porque não é o que eu queria, mas era importante para a minha formação. Então, de forma temporária, eu faria isso quando mudasse o site de produção. Pronto. Entreguei, agora eu sigo para uma outra posição, ok. No meio do projeto muda o CEO. E aí todo aquele acordo que eu tinha, que os acordos são muito com base em confiança,
acabou, né? E aí veio a outra pessoa. E eu fiquei naquele lance assim, meu, e aí, eu falo ou não falo? Porque, imagina, o cara novo, eu tava no meio de um projeto com vários problemas. Aí um dia eu tava, né, subiu a temperatura, eu cheguei, ó, tem que falar com você, cara. Isso que eu tô fazendo, eu peguei como projeto, mas não é o que eu gosto, não é o que eu quero seguir. Então, para mim, tem prazo de validade e eu preciso saber. O que eu tinha de acordo era isso. Tem esse espaço na sua visão? Porque se não tiver, eu sei que eu não vou durar aqui muito tempo, ou por você ou por mim. Você chegou na lata. E aí ele falou, mas sabe que eu tô me segurando para falar com você? Que eu não te vejo nessa posição também? Porque, tipo, Que você bom não é que bom falou. o suficiente nesse. Eu tô vendo você muito mais como alguém que tá aprendendo a fazer, e não como alguém que é especialista nisso. E aí a gente acordou e fez todo um rumo de carreira diferenciado naquela etapa da minha vida profissional. E vê? deu certo. E deu certo. Se eu Quer não dizer, tivesse... esse é um conselho, inclusive, que você dá. Se você não está feliz, tem que falar o que está te incomodando. E isso é assumir responsabilidade da gestão da sua carreira. Sabe? Eu entendo que algumas pessoas podem ter maior ou menor dificuldade, está tudo certo quanto a isso. Mas se não tá bom, tem que estar bom para os dois lados. Se não tá bom, tem que chegar e falar, viu, não tá legal para mim. Vamos conversar? Né? E fazer um acordo realmente, de repente cada um segue um caminho diferenciado. Por quê? Toda vez que a gente fala de carreira, de empresa, a gente está falando de relacionamento entre pessoas. E se não tiver esse trato transparente, perde o ponto mais essencial, que é credibilidade. Entre pessoas a gente precisa ter credibilidade quando um fala com o outro. E precisa resgatar isso, né? Porque às vezes você está trabalhando e você acha que o fato de você estar trabalhando, de te darem uma oportunidade, já significa que você tem que vender sua alma ao diabo, né? E você vai engolindo esse tipo de coisa e as pessoas vão pisando em cima, né? Vão pisando e isso faz um mal tremendo, né? Por isso que é muito comum não se ter um ambiente tão saudável, se ter um ambiente tóxico, pesado, né? Com pessoas... Hoje, o que tem no ambiente corporativo de pessoas com ansiedade, burnout, que são sintomas desse nível de estresse, de nível de insatisfação. Né? Você olha a rotatividade nas empresas, é um nível alto, entendeu? Tudo isso aí é reflexo, né? Isso tudo é o efeito colateral, mas que vem da onde? Muitas vezes das pessoas não assumirem a responsabilidade, vai engolindo, 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 ou estoura, ou chega uma hora que estoura, ou chega uma hora que fala, agora eu vou mudar, e a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que você sairia daqui. Porque estava acomodado, né? Porque estava acomodado dos dois lados, né? Vamos voltar um pouquinho, Fernando, porque assim, você fala com conhecimento de causa, né? Você é um coach, você quando que você percebeu que você podia ajudar as pessoas? Isso começou, para mim, muito claro, em 2006, 2007. O que aconteceu, Ida? Eu não venho da área de humanas, tá? Então, assim, tem muitos coaches que são psicólogos e tal, eu não venho da área de humanas. A minha formação, na verdade, de base, eu sou químico, depois eu fiz mestrado de materiais, voltado para a área nuclear, então eu era um cara muito assim, branco, branco, preto, preto, sabe? Norma, regra, bora lá, tem que fazer. E quando eu tinha uns 26 anos, mais ou menos, que foi mais ou menos a época que eu me tornei mestre, eu assumi uma equipe para eu poder liderar. E foi muito difícil para mim e para os meus liderados, porque imagina, alguém extremamente técnico, que não sabe lidar com pessoas. Para gestão, eu sabia lidar com pessoas, com os amigos, mas não para gestão, né? Que não foi treinado para isso. E eu vi o quanto tóxico como líder eu era. Tá? Nossa, você se percebeu assim? Eu me percebi. Olha E que por um exagerado. lado eu gostei, porque eu falei assim, eu gostei de ser líder, eu gostei desse negócio de gerir pessoas, mas eu não gostei da forma que eu estava fazendo, de uma maneira tóxica, pesada, muitas vezes negativa mesmo. Eu falei, então eu tenho que buscar ajuda. Nessa época, por uma pessoa que vem totalmente da área de exatas, o máximo que eu pensei
que eu chegaria perto da área de humanas é o quê? Vou fazer gestão na área de negócios. Então eu fui fazer meu MBA na GV na área de gestão de negócios. E lá, isso em 2009, 2008, 2009, eu ouço pela primeira vez a palavra mentoria e coaching. Eu achei sensacional, eu falei, ó, gostei, não sei como funciona, mas eu gostei, eu quero pra mim. E aí eu lembro que na época eu contratei pela primeira vez um coach para cuidar da minha carreira, né? Ainda não era tão popular o termo, então era mais raro, era um investimento super alto, né? E gerou uma transformação tão grande, sabe, comigo, que eu falei, poxa, eu quero passar isso para outras pessoas. Ainda pensando em ajudar. Então eu comecei a colocar no meu skill de liderança o que eu tinha passado pelo coach e começou a dar muito resultado. Aí eu faço minha formação e tal, e desde o momento que eu faço a minha primeira formação nesse mundo de coach, eu falo, o meu cuidado vai ser com executivos e empresários. Porque se eu cuido de executivos, se eu cuido de empresários, eu melhoro a vida de várias pessoas. Porque imagina uma empresa sem um líder tóxico. Então, isso que eu queria te perguntar. Do líder tóxico para toda essa conclusão, que mudanças você fez? Como é que você se trabalhou? Porque Nossa, você, por exemplo, várias. você como coach, você fala para o outro. Sim. Mas você estava se preparando, você tinha que falar para você e encarar a tua resistência. Como é que você fez? Mas isso é um negócio sensacional, porque assim, eu como coach eu falo para os outros, mas todos os anos, de 2009 para cá, eu contrato alguém, ou para ser meu mentor, ou para ser o meu coach, porque eu preciso de ajuda. Olha, contando o segredo. Total. É igual psicólogo. Psicólogo precisa de outra pessoa. Sim. Sabe? Ninguém é tão bom que não precise de alguém para tirar você da sua zona de conforto. Porque eu também tenho meus medos, eu também tenho minhas zonas de conforto. Eu preciso de alguém, sabe, que faça aquelas perguntas que eu não quero ouvir. E quando eu faço essas perguntas para mim mesmo, eu já tenho uma pergunta enviesada para a resposta que eu quero dar. Então eu preciso também de um profissional, né? Eu sempre recomendo assim, para você pensar na sua carreira, é interessante você passar por um processo de coaching ou de mentoria a cada 3, 4 anos. Para quem trabalha com isso, tem que passar todo ano. Todo Puxa, ano você tem que ter. Sabe, quando você for contratar um coach, quando você for contratar um mentor, pergunta para ele claramente, quando foi a última vez que você passou como cliente? Porque se o cara não está investindo na sua melhoria pessoal, ele vai te ajudar de verdade, sabe? É que a gente pensa pouco nisso, né? Por Total. exemplo, eu fiz um processo de coach com você que eu gosto muito de falar sobre, né? Na verdade, eu te pedi ajuda para o meu filho, Isso. né? Que estava meio inseguro na carreira e ele tem TDAH também, né? O que dificulta um pouco. E assim, vocês começaram um processo tão interessante. Eu não tinha pensado em coach para mim. Vocês começaram um processo tão interessante que um dia eu vejo a cama dele arrumada. Eu falei, meu Deus. Com coisa simples, né? Eu falei, o que é isso? Eu falei, eu quero isso também. Quer dizer, eu fui conversar com você porque ele arrumou a cama. Né? Era inacreditável aquilo. Né? E uma coisa sabida, você trouxe um exemplo que eu gosto muito cada vez que você traz, porque as pessoas acham assim, para eu fazer um desenvolvimento em carreira, eu vou falar só de carreira. Não, são pequenos hábitos. Né? São pequenos hábitos, né? Porque a hora que você assume, por exemplo, a responsabilidade de cuidar do seu espaço menor, por exemplo, uma cama, você se habitua a arrumar de outros espaços. Né? E isso é sensacional. Então, assim, são pequenas mudanças. O efeito, né? São pequenas mudanças que refletem em áreas, não só na de carreira, em todas as outras. Agora, o que eu queria também falar sobre isso é que, assim, depois desse processo eu fiz coach com você, né? Isso foi em que ano, Fernando? Está falando 2000, acho que foi 16, 17? 2016, 17. Eu lembro que no ano eu ainda estava, quando a gente fez o processo, eu estava fazendo um trabalho grande na Fundação Mokichi Okada. Acho que foi 16 ou 17. Então, eu já estava querendo a transição de carreira, mas eu nem sabia o que era isso, nem sabia que tinha esse nome. Exato.
E depois eu vim te procurar agora, em 2022, quer dizer, eu acertei um monte de coisa, eu afunilei um monte de coisa, outras não, né, que ainda não tinha essa maturidade, e voltamos a fazer agora. Sim. E assim, eu fiquei muito surpresa com como você evoluiu. Quer dizer, você para mim já era ótimo. E você ficou muito mais ótimo do que você já era, né? E com material de apoio, com organização, com saber puxar o que está difícil de sair, né? Com críticas faladas de uma forma que eu pudesse ouvir. E assim, eu não sabia que você tinha coach também, mas é interessante como você evoluiu e como você tem um conteúdo muito maior. Então, você vai acompanhando isso. Ou melhor, você está sempre à frente. Né? E aí a gente vai percebendo isso. E aí cai naquele negócio que eu falei lá no começo. Uma porcentagem da minha entrada eu já reservo para curso, para coach, para várias coisas que eu tenho que investir nas ferramentas que eu cuido, que eu tenho para ajudar as pessoas, sabe? Não é... eu fiz uma faculdade em tal ano e só a experiência basta. Não, tem que se reciclar. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Por exemplo, você é super ocupado, você atende um monte de gente, você está cansado, você não é mais jovem, né? Porque nosso público é 50 a mais. Como é que você se organiza para estudar, para ler, para se atualizar? Como é que você faz isso com pessoas mais velhas, que não conseguem mais passar uma madrugada inteira lendo? Como é que é? Assim, ó, eu penso que a primeira grande sacada, tá, quando falo de produtividade, que é um dos pilares que eu sou apaixonado, produtividade pessoal, é você entender que todo mundo tem o mesmo tempo. Se todo mundo tem o mesmo tempo, eu tenho que decidir como eu vou usar o meu tempo. Então, assim, depois que eu entendi que nem tudo é urgente, depois que eu entendi que nem tudo é importante, aí eu comecei a mudar. Porque todo dia eu separo o que é o mais importante hoje. Então, assim, ó, é muito comum, né, quando eu vou trabalhar produtividade. Semana passada, inclusive, eu estava trabalhando isso com uma baita executiva de vendas. Me fala tudo que você faz. Ela fez tipo 2 páginas de coisas que ela tinha que fazer. Legal. E agora o que é importante? Não, tudo é importante. Legal. Porque todo mundo acha que tudo é importante. Aí eu sempre falo assim, tá, então pega tudo que é importante e fala o que é mais importante do que é tudo importante. E aí começa a separar. Isso aqui é mais importante. Legal. Disso que é mais importante, fala pra mim o que você tem que fazer agora, porque senão você vai perder o timing. Senão você perde tempo. A gente vai anotando, hein, que isso tudo é uma E eu uso isso pra mim. Importante. Eu uso isso pra mim. Então, isso, legal. Então, você chega no final do dia sabendo que você tem que fazer uma coisa, 2 coisas no máximo importante. Aí você fala assim, mas aí isso não resolve minha vida. Como não? Imagina, você tem um ano com 365 dias, que de dias úteis deve dar em torno de 240, 250 dias. Se você fizer uma coisa importante realmente por dia, você fez 240 coisas importantes no ano. Eu desafio alguém que faça 240 coisas importantes. Porque sabe o que acontece? Normalmente a pessoa faz a lista, aí ela fala assim, deixa eu ver o que é mais fácil. E começa a fazer o que é mais fácil. A hora que chega para fazer o que é importante, já está cansado, o telefone já está tocando, já está com energia em baixa. Aí não faz o que é importante hoje. Então, isso que eu ia te perguntar também. E a procrastinação? Então, aí você não faz o que é importante hoje, deixa para amanhã, depois deixa para depois. Aí a hora que você vê, você tem 10 coisas importantes. Mas, Fernando, por que a gente procrastina? Isso é ótimo, vamos lá. Procrastinação, tá? É simplesmente você não fazer o que precisa realmente ser feito. E aí isso te gera o adiamento, tá? Você pode procrastinar por N motivos, tá? Eu vou citar só 3 que são os maiores na minha visão. Primeiro, porque o que você tem que fazer é desconfortável, tá? Eu amo o que eu faço, mas nem tudo que eu faço é confortável, tá? Eu sei que eu procrastino em algumas coisas, normal. Então, a primeira coisa, nem sempre é confortável. E todo desconforto gera dor, gera incômodo,
Você tem que fugir, você foge, tem uma tendência a fugir, tá? Segundo motivo que você procrastina, você não tem clareza. Então, como você não tem clareza de onde quer chegar, você não vê importância. Sabe, ó, eu, Fernando, quero chegar em tal lugar. Eu sei que para chegar em tal lugar, eu tenho que fazer isso hoje. Vê, o que é importante para que eu faça hoje tem que estar ligado com o meu objetivo aqui na frente. Tá? E o que esse objetivo vai me gerar de resultado tem que ser muito maior do que o desconforto que essa atividade vai gerar. Porque senão, eu vou para onde gasta menos energia. Verdade. Né? Você sabe que eu fazia as gravações da URA, do Banco Itaú, e eu chegava assim, tinha 300 frases. Eu falava, ai. Mas eu falava assim, você não começar a primeira... Exato. E aí, o terceiro ponto que para mim funciona muito bem, tá? E quando eu falo para mim, é porque eu não quero trazer como receita de bolo. Eu gosto muito de trabalhar com bloco de tempo. Então, por exemplo... Como é isso? Ó, na minha agenda tem horário, inclusive, porque é urgente. Tá? E isso é um troço que todo mundo fica doido. Então, vamos lá. Por exemplo, um dia típico meu. Das 8 às 9 eu respondo e-mail e eu vou olhar e-mail de novo das 3 às 4. Não fico olhando e-mail toda hora. Ah, mas e se for urgente? Se for urgente, a pessoa me liga. Você não deixou nem eu perguntar. Se for urgente, a pessoa me liga. Porque se a pessoa não se dá o trabalho de pegar o telefone e te ligar, é porque não é urgente de verdade. Ok? Então, de manhã e de tarde. Esse horário que eu estou respondendo e-mail, eu estou respondendo e-mail. Ponto. Aí eu vou fazer atendimento. Por exemplo, das 7 da noite às 9 da noite. Esse horário que eu estou em atendimento, né? Eu tenho o local que eu faço atendimento, que eu fecho a porta, então todo mundo já sabe que naquele horário eu estou em atendimento. Não tem celular, pode cair o mundo, eu não vou perceber. Por quê? Porque eu estou em atendimento. Então, o que eu quero dizer com blocos de horário? Bloco de horário é tão importante porque você faz uma coisa por vez. E as coisas chatas? Que Você mesmo vai estão no colocar na bloco, agenda. mas estão chatas. Tudo bem. Mas deixa eu só terminar um troço porque a gente vai entrar nisso que é sensacional. O bloco de horário, você tem que fazer uma coisa por vez. Por quê? Você e eu ouvimos alguém dizer que o profissional bom é o profissional multipotencial. E todos nós realmente somos multipotenciais. Temos potencialidade de aprender coisas diferentes. Porém, todos nós somos monofásicos. Ou seja, eu sei fazer várias coisas, mas uma coisa por vez. Quando eu começo a fazer duas coisas, esquece. Quer ver um exemplo? Senta para assistir um filme e começa a ler um livro. Eu duvido que você me fale do filme ou do livro. Porque está exigindo. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? E não entende nenhuma das duas no final. Exato. Tem um livro até muito bom que chama Pense Rápido e Pense Devagar, que ele explica isso. Porque assim, você só consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo quando uma não exige atenção. Por exemplo, você consegue escovar o dente e cantar. Cantar não, mas pensar numa música, né? Consegue. Porque nenhuma das duas exige. Agora, é por isso que falar no telefone e dirigir é tão perigoso, porque você tem duas coisas que te roubam a atenção, né? Então, tem que ser uma coisa por vez, tá? Aí você tinha feito uma pergunta das atividades chatas. Isso, que tá no bloco, mas ela não deixa de ser chata, ela é chata. Ela é e chata. você foge de coisa chata. E aí, assim, eu tenho uma implicância gigante com essa galera de palestra motivacional, tá? Porque dá a impressão de que, assim, vamos sair, abraçar a árvore e resolve o mundo. Pô, abraçar a árvore é legal, mas não vai resolver o mundo, sabe? Se você quer ter alto desempenho, se você quer ter alta performance, você tem que lembrar uma coisa muito séria. Existe motivação e existe disciplina. Eu, Fernando, acordo desmotivado várias vezes na semana. Tá? Aliás, a minha primeira hora
é totalmente desmotivada. Eu não gosto da minha primeira hora, eu quero ficar quieto, sabe? Mas se eu deixar, essa primeira hora vira segunda, terceira, quarta. Então, na falta de motivação, eu faço pela disciplina. Então, é chato? É. Motivação em baixa. Mas eu faço pela disciplina. Agora, você só vai saber fazer pela disciplina se você tiver clareza do porquê é importante. Deixa eu só fazer um intervalo, só um parênteses do que você está falando. Sabe, uma outra dica também é você ter gato. Ter gato. Porque se você não estiver motivado, se você não tiver disciplina, o gato fica olhando para você enquanto você está dormindo, porque ele tá na hora de comer a ração. E ele fica olhando ele não fala nada. Ele não mia, ele não faz nada, ele fica olhando para você. Você não aguenta o gato olhando, você vai ter que levantar e fazer suas coisas. Essa eu não sabia, é boa. E ele é tão elegante que ele não mia, ele não faz nada, ele fica olhando para você. Uma hora você fala, não, chega, esse gato está olhando para mim, eu vou levantar. Vou colocar entre as ferramentas, comprar um gato. Adotar um gato. Muito bom, muito bom. Mas procrastinação é isso, você não tem como superar a procrastinação realmente, enquanto você não agregar valor para a atividade. Tá. Você sabe que uma coisa que eu li uma vez que eu achei muito interessante é assim, TCC. Eu não sei de ninguém que tenha feito TCC na hora, né? O TCC é um peso, né? E eu vi uma sugestão do seguinte, ó, você não está motivado, você não quer fazer TCC, você sabe que vai demorar tal. Faz a capa, coloca o título, você vai ver como isso vai te abrir o caminho, porque às vezes você fala, não, já comecei, então eu já vou fazer a primeira página. Eu achei legal isso. Então, por exemplo, as coisas chatas, eu falo assim, bom, eu vou deixar para amanhã, mas hoje eu vou dar uma introdução, vou arrumar o ambiente. E a hora que você faz a página do hoje, você se prepara para aquilo, você começa a pensar, aí você fala, nossa, não doeu tanto quanto eu pensei. E outra coisa, isso aí está em estratégia de como criar novos hábitos, está puxando pelo um gancho do que você está falando. Eu não consigo substituir um hábito complexo por outro complexo, ok? Eu consigo substituir um hábito complexo por um simples. Isso é matemática. Tá? Então vamos lá. Quando eu tenho uma atividade que é muito chata, tá? O que eu preciso fazer? Simplificar ela a ponto que vai ser uma microatividade, que mesmo sendo chata eu não tenho desculpa para não executar. Tá? Para quem quiser, tem um livro muito bom que chama Micro Hábitos, que fala disso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou a treinar para correr. Né? E ele colocou o quê? Que todo dia à noite ele já ia deixar o que ele ia usar para o dia seguinte, para treinar, pronto. Porque quando ele acordava e começava a ter que separar as coisas, ele já eu vou ficar em casa. Então, qual foi o micro hábito que ele desenvolveu? Toda noite ele já separava e aí ele assumiu um micro compromisso. Que ele só ia desistir de correr depois que ele estivesse na calçada. Entendeu? Porque a parte mais chata que era o quê? Não funcionou pra mim, tá? Porque pra mim não é um valor. Mas pra ele funcionou. Então ele fez um micro hábito e um micro compromisso. Então todo dia à noite ele separava, deixava a roupa lá. De manhã ele acordava e ele se dava o direito, sim, de quando chegasse na calçada falar, hoje eu não vou correr. Mas aí já tinha passado a pior parte, que é você acordar, se arrumar, já estava na rua, sabe? Então quando eu trago isso para essa parte de atividades chatas, divide ela, simplifica ela. E faça microcompromisso. Bom exemplo, ótimo exemplo. Entendeu? Uma vez também me falaram de você se comprometer com uma pessoa mais disciplinada. Né? Que aí a pessoa está te esperando, você não tem coragem de voltar para a cama quentinha. Você fala, ele está lá todo pronto me esperando, você vai se arrastando. Públicos, né? Exatamente. Nossa, são ótimas dicas, Fernando. Agora, vamos voltar, porque assim, o assunto é interessante e a gente tem que se motivar novamente, a gente tem que quebrar aqueles hábitos, a gente tem que olhar para um mundo que a gente não conhece e depois dos 50 anos a gente tem mais medo. Total. Né? Então, assim, você está dando dicas, você está dando uma consultoria de coisas que são muito ricas e que se as pessoas aplicarem, elas vão se sentir melhor em relação a isso, né? Show. Agora, me fala uma coisa,
As pessoas com mais de 50 anos, a autoestima delas é mais baixa? Depende. Eu acho que eu vou usar uma frase adaptada que o Pondé fala, tá? Autoestima baixa não é coisa de gente com maior ou menor idade. É coisa de gente. Entendeu? É coisa de gente. Então, assim, tem pessoas com mais de 50 anos com autoestima baixa, tem pessoas com menos de 50 anos com autoestima baixa, sabe? Tem pessoas por exemplo, a minha mãe, ela tem quase 70 anos e a autoestima dela é altíssima, entendeu? Então, depende muito. Eu não faço essa relação direto com a idade. Agora, sim, existe uma questão por já ter passado por mais coisas, já existiu um modal de crenças do que dá certo e do que dá errado. Mas no campo profissional, você não acha que isso é mais intenso? A pessoa... Aí trazendo o que o Cortella sempre fala, né? Que eu gosto muito. Né? Aquele profissional que não se atualiza, a autoestima e a resistência dele vai ser prejudicial, mas não por causa da idade, porque ele não se atualiza. Entendeu? Então, assim, aquele profissional que fica com orgulho de que eu tenho curso de datilografia, ele vai ser uma pessoa fora de lugar e descontextualizado, porque aquilo não é mais importante. Entendeu? Então, a questão da idade, eu vejo que muitas vezes a pessoa querer trazer um negócio como verdades absolutas e fica vivendo muitas vezes do passado, porque no passado eu fazia assim e funcionava, tá, mas mudou. Então é questão de atualização e desapego, entendeu? Eu lembro de um gestor que toda hora ele falava assim, não, porque quando eu comecei a trabalhar tal, a gente fazia tal coisa. Putz, mas pô, naquela época, quando ele começou a trabalhar, era 30 anos atrás. O mundo de 30 anos atrás é diferente do mundo de hoje, entendeu? Você não tinha, por exemplo, o WhatsApp, você não tinha, por exemplo, rede social. Então, você entender que você precisa se atualizar para a realidade nova, sabe? E eu vejo no profissional com mais de 50 anos um capital muito grande. Por quê? Porque ele tem uma experiência gigante, sabe? E ele foi analógico e é digital. Exato, ele sabe os dois mundos. Tá? Eu acho que, aí eu penso realmente que esse é um dos ganhos extraordinários que as empresas podem ter. Quando você coloca um profissional com experiência, e não é experiência só de carreira, é experiência de vida com um profissional mais novo, porque o mais novo tem energia, tem imediatismo, tem aquele negócio que é para agora, e o profissional com mais experiência tem essa ponderação. Você sabe que tem empresas coreanas, que é aí que a gente entende por que a Coreia está dando tão certo, que tem executivos até 35 anos e outros 60 a mais. Sim. E as decisões têm que ser tomadas 50% cada um. Não pode ser 49 uma e 51 outra. Os dois têm que estar de acordo. E elas crescem por causa disso. Sim, porque você junta, né? E aí a gente entra num dos pontos que eu vejo que é o maior desafio para a liderança, que é a questão de como você inclui pessoas de espectros e mundos diferentes, e realidades diferentes, né? Então, hoje se tem uma pega muito grande com diversidade e inclusão, e é justamente isso, né? Então, como eu incluo o jovem que não tem a bagagem profissional, em termos de experiência necessária, mas, se você olhar, minha filha sabe mexer em celular, iPad muito melhor do que eu, sabe? Então, a minha pergunta é como que eu posso usar esse conhecimento com a experiência que eu tenho, entendeu? Porque, do mesmo jeito que não olhar a experiência profissional da pessoa com mais de 50 anos é prejudicial, é igual a gente não olhar o jovem que está chegando como alguém que não tem valor por ainda não ter experiência.
entendeu? Porque são A habilidades. bagagem não é só experiência. A bagagem não é só experiência. Então, como que eu junto e coloco a mesa para os dois conversarem? Como que eu faço essa ponte? As empresas que conseguem isso têm um resultado muito melhor, têm um resultado muito mais assertivo. Entende? Nossa, a gente tá indo bem, tá profunda a coisa aqui. Bom, Fernando, o tempo passou voando. Nós temos 3 minutos para você falar das tuas mídias, onde que o pessoal te encontra. Legal. E o que você está fazendo. Legal, então vamos lá. Você me encontra facilmente ou pelo site jornadadinâmica.com, ou tanto pelo YouTube como pelo Instagram, é só digitar Jornada Dinâmica e aí lá você tem acesso ao meu perfil pessoal também, tá? Eu quero aproveitar para fazer um convite. Vai ocorrer a semana que a gente está promovendo de Jornada Empreendedora, tá? Então a gente está com várias ações focadas para isso, para orientar e inspirar diversos empreendedores que precisam desse apoio, tá? Então fica o meu convite para você poder visitar lá, tem um conteúdo gigante com pessoas assim com experiência extraordinária. Já está acontecendo a jornada? Acontece em novembro. Nossa, está em cima da hora. E aonde que o pessoal te encontra? No próprio site tem um banner, jornadadinâmica.com/Jornada Empreendedora 2022. Tá? E o teu LinkedIn? O meu LinkedIn é Fê Moraes Reis, tá? Então é só você digitar lá, Fê Moraes Reis, que aí lá você tem acesso à minha newsletter pelo LinkedIn, tem acesso a todos os conteúdos que eu promovo por lá. Muito bom. Então você teve uma ideia de como vai ser o Universo 50 e Muito Mais Carreira. Nós tivemos algumas dicas hoje do Fernando, ele se apresentou, ele vai estar comigo, vai ser meu parceiro de bancada e nós vamos ter profissionais, nós vamos ter pessoas que se reinventaram, vamos ter todo esse conteúdo que você já viu quanto o Fernando traz e o quanto é rico. É claro que em um episódio só não ia dar para te passar tudo isso, mas sabe, marque, pegue a sua agenda, aproveite toda essa consultoria, porque você só tem a ganhar. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Obrigado. O Universo 50 e Muito Mais volta com mais assuntos interessantes para você, Maduro. Até já. Bom.